Olá pessoal, chegamos ao episódio 17 dessa segunda temporada e no último episódio nós falamos sobre essa sutil idolatria a nós mesmos, essa egolatria e esse endeusamento e empoderamento do próprio eu, do próprio ser. Mas você pode dizer assim, não, eu não sou assim, eu sou uma pessoa muito submissa. Pode ser que você incorra no segundo tipo de idolatria, quando nós não somos os deuses no centro de tudo, mas nós elegemos alguém para ser. 2 Timóteo 4, Paulo falando a Timóteo, seu discípulo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Agora olha o que Paulo diz: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como quem sente coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Paulo dando conselhos a um jovem pastor. Paulo havia deixado Timóteo em Éfeso e era um grande desafio para Timóteo, um jovem, pastorear uma comunidade. Esta segunda carta de Paulo aos Timóteos é o seu último livro. São as últimas palavras que Paulo escreve, pelo menos as que nós temos conhecimento relatadas aqui, a não ser que alguma tenha se perdido na história. Mas a segunda carta a Timóteo é o último relato que nós temos, as últimas palavras de Paulo antes de ser martirizado em Roma. Enfim, ele está dando os seus últimos conselhos a um jovem dizendo: insista, a tempo e fora de tempo, fala a verdade, exorta, repreende, educa, porque vão chegar dias, Timóteo, em que as pessoas vão ter uma coceira nos ouvidos, sabe como é que é? Não estou ouvindo. Elas não vão querer ouvir a verdade. Sabe o que elas vão fazer? Elas vão se cercar de mestres. Elas vão eleger mestres para que eles digam o que elas querem ouvir, porque elas não conseguem mais dar ouvidos à verdade. Mas você, Timóteo, continua fazendo o que você aprendeu e cumpre o teu ministério até o fim, porque é para isso que a gente é chamado. Acho que esses versículos nunca foram tão atuais como hoje. Como o ser humano consegue eleger pessoas? Nós os chamamos de ungidos, escolhidos de Deus, capacitados, instrumentos do Altíssimo. E aí, até aí você pode dizer, bom, todos nós somos ungidos de Deus, segundo o que diz 1 João 2,27. Verdade, todos nós somos. Dons ele dá para todo mundo, é verdade. O que acontece é que nós nos devotamos a essa pessoa como se ela fosse um outro Deus. Temos a nossa própria mitologia e criamos os nossos próprios mitos. E a partir deste momento, essas pessoas entram num estado de impecabilidade. Elas não têm mais defeito, elas não têm mais pecado, elas não são mais colocadas em juízo pela nossa consciência. Nós não temos mais nenhum tipo de dúvida a respeito delas, porque elas se sentaram no trono. Deus nos deu um reino, como falamos no último episódio, mas eu não sentei nele. Mas eu odeio quando o Evangelho fala coisas que eu não quero ouvir. Eu odeio quando a palavra de Deus me fere nas minhas interpretações pessoais porque eu quero ser o centro. Então eu escolho pessoas para que elas digam o que eu quero ouvir. Essa é uma idolatria muito comum.
Talvez os dias de hoje que vivemos nessa pandemia, com o nosso país tão polarizado, nós vemos pessoas escolhendo os seus diferentes mitos, devotando toda a sua vida, os defendendo com unhas e dentes, sejam quem sejam líderes políticos ou religiosos ou amigos, ou gente por quem a gente se apaixona, não importa. Nós colocamos aquela divindade num pedestal e ele é responsável e ele vai salvar a minha vida. Ninguém toque neles, ninguém mexa com eles. Nós os defendemos mais do que a Cristo. E Cristo não precisa de defesa, hein? Porque nós aqui nos cercamos. Uma vez me perguntaram a respeito de líderes religiosos que sugam pessoas, que arrancam o couro do povo, sabe como é? Que prometem, que vêm com fábulas, porque é isso que Paulo diz. As pessoas vão se entregar às fábulas porque elas não conseguem ouvir a sã doutrina. E nós elevamos esses líderes num pedestal tão alto e me perguntaram como é que pode um cara falar uma coisa dessa e a multidão acreditar. Eu disse, foi a multidão que o colocou lá. As pessoas querem alguém assim para acreditar. E aí então tudo que ele diz, elas dizem sim. Por isso ele prospera, por isso ele tem destaque. Isso é muito confortável para o líder, porque afinal de contas eu tenho um exército de defesa ao meu favor, enquanto isso eles têm tudo o que eles desejam de um líder. Eu dou a eles as palavras que eles querem ouvir, eu profetizo as coisas boas que eles querem escutar. E eles felizes dão à nossa instituição aquilo que querem ou aquilo que eu quero. Sustentam e tornam viável todo este império. E todos nós estamos dentro de um circo. Elegemos os palhaços e os malabaristas e nós pagamos para assistir o que eles dizem. Às vezes eu olho para nossa religião evangélica, não sei se deveria usar esse pronome na primeira pessoa do plural, nossa, mas enfim, na religião evangélica ou na seita evangélica, eu vejo coisas que eu digo, meu Deus, mas esse é o mundo que nós vivemos e já estava previsto na palavra de Deus. Essas pessoas é que vão procurar líderes assim. Eles não surgem do nada, eles são o fruto da carência e da necessidade de uma multidão de criar o seu próprio ídolo, o seu próprio Deus. É lamentável, uma triste realidade, mas a palavra de Deus vem para nos libertar. Esses líderes, eles dão a impressão a essas pessoas que elas têm uma emancipação, uma alegria e uma catarse coletiva nas suas reuniões, onde elas saem cheias de uma palavra que elas queriam ouvir. Mas isso não as liberta de si mesmas, nem tampouco do visgo das garras de quem só sobrevive numa relação doentia como essa que são os líderes. Fazemos isso com líderes políticos também. Isso é histórico. Isso não vale só para esse momento que estamos, mas para toda a nossa história. Aquela ideia de que Faraó é Deus, de que César é Deus, a ideia de que aquele que se senta no trono se revestiu de divindade, continua até os dias de hoje. E nós tributamos todo o poder, toda a honra e toda a glória aos mestres que nós mesmos escolhemos para nos cercar, porque não queremos dar ouvidos à verdade. Queremos, na verdade, puxar o saco de quem está em cima, para que eu possa ter um pouco das suas benesses, das migalhas que caem da sua mesa. Muito bom. Espero que isso tenha mexido com a sua maneira de se relacionar com lideranças. Deus nos abençoe. Até o próximo Pensamentos do Isolamento.